Hi there! Oi, gente! Welcome my class, bem-vindos à minha aula. Today we are going to talk about the simple past. Hoje nós vamos falar sobre o simple past, ok? Vamos lá. Simple past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Para reforçar o uso desse tempo verbal, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. Ou seja, gente, vai ser bem comum vocês encontrarem em frases no simple past essas expressões de tempo aí que indicam passado. Por exemplo, yesterday quer dizer ontem, the day before yesterday, anteontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada, ago, quer dizer, tem o sentido de atrás, ok? Exemplos aplicados em frases: We went to school yesterday, ou seja, nós fomos para a escola ontem. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite, ou noite passada. I called you 7 days ago. Eu liguei para você 7 dias atrás. A formação básica do simple past é feita com o uso do auxiliar did, mas isso vai ser assunto para a próxima aula, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos focar na formação da forma afirmativa. Para compreender o simple past na forma afirmativa, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que em inglês nós temos verbos irregulares e regulares. Olha só, verbos regulares, pensem nele como verbos que têm regras, que seguem regras. Verbos irregulares, pensem neles como verbos que não seguem regras, eles não seguem e a gente vai ter que memorizar, gente. Se não tem regra, tem que aprender a forma. Como vamos aprender? Memorizando. E como vamos memorizar? Bom, eu sugiro que vocês pesquisem uma lista na internet e cada dia, se vocês memorizarem 2 verbos ou até o final do ano, vocês vão ter memorizado todos, certo? Os verbos regulares, eles são mais fáceis, porque como eu falei, né, eles têm uma regrinha. Essa regrinha é o acréscimo do ED após o verbo. Observem aí esses exemplos que eu dei. Dance, danced, like, liked. Gente, se o verbo já termina em E, você só acrescenta o D, tá bom? Não precisa colocar mais um E, não. Play, played, start, started, stud, studied, talk, talked, work, worked. Right? Tem uma regrinha, tá? Que os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, você vai ter que tirar o Y e acrescentar o IED, que foi o caso do verbo stud. A gente tirou o Y e acrescentou o IED. Marina studied a lot for the math test. Marina estudou muito para o teste de matemática. Cry. Cry é outro exemplo. Ele é precedido de consoante, o R, e termina em Y. Então, tiramos o Y e acrescentamos o IED. The baby cried all night long. O bebê chorou a noite toda. Mas apenas se o verbo for precedido de consoante, tá bom, gente? Porque se ele for o verbo não, o Y, se ele for precedido de consoante, se ele for precedido de vogal, por exemplo, enjoy, fica enjoy it, play, play it, você só acrescenta o ED, não precisa tirar o Y não, certo? Então vamos lá. E quando o verbo ele for monossilábico, ou seja, tiver só uma sílaba, e ele terminar na sequência consoante, vogal consoante, ou se a última sílaba tônica dele for terminar em consoante, vogal consoante, você vai repetir a última letra antes de acrescentar o ED, ok? Por exemplo, stop, fica stopped,
control, controlled, plan, planned. E os verbos irregulares, como eu falei para vocês, gente, para eles ficarem no passado, é memorização, tá? Memorizem, sigam a minha dica, procurem uma tabelinha na internet, memorizem um por dia, certo? Olha, eu trouxe, são vários, né? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos. O verbo to be, o famoso verbo to be, ele é um verbo irregular. No passado ele fica was ou were. Vamos ver isso mais pra frente, tá, gente? Quando usar o was, quando usar o were. O verbo go, passado fica went. O verbo do, passado fica did. O verbo cut, olha só, nem muda. Tem alguns verbos que tanto faz estar no presente, no passado, tanto a forma de escrever quanto a forma de falar não vão mudar. Buy, que é o verbo comprar, fica bought. Exemplos: we bought this gift for you. Nós compramos este presente para você. Observem a estrutura, gente, das frases afirmativas. Temos um sujeito, que é o we. O verbo no passado, como esse aí é irregular, ficou bought, é o passado do verbo buy. This gift for you é o meu complemento, este presente para você. He ate many pieces of cake. Ele comeu muitos pedaços de pizza. I went to Brazil by plane last month. Eu fui para o Brasil de avião mês passado. Bom, agora vamos lá para o nosso exercitando. Como eu falei para vocês, nós vamos ver o uso do verbo to be com essa atividade, certo? Porque nessa atividade eu quero que vocês coloquem as frases no passado, usando o verbo to be. E nós já vimos que o passado do verbo to be é was ou were. Gente, vocês vão usar was quando o sujeito for singular. E were vocês vão usar quando o sujeito estiver no plural, certo? E com you também, tá bom? Porque you pode significar você ou vocês. Então, com you você usa were. Letter A, letra A. Na letra A, was ou were, gente? We significa o quê? Significa nós, certo? Nós é plural, então eu uso o were. We were sad with the trip. Nós estávamos tristes com a viagem. Letter B, na letra B. My parents, meus pais, tá, gente? Não parentes, essa palavra é um falso cognato. Você pensa que significa parentes, mas não, significa pais. My parents, observem que esse sujeito está no plural, então vou usar o were. My parents were at home yesterday. Meus pais estavam em casa ontem. Olha ali a expressão ontem. Como eu falei, essas expressões vocês vão encontrar bastante em frases no passado. Letter C, na letra C. Pedro didn't go to work because he... Pedro não foi trabalhar porque ele... He significa ele é singular, então eu uso o was. He was sick. Ele estava doente. Letter D, na letra D. She significa ela é singular, então eu também vou usar o was. She was at school yesterday. Ela estava na escola ontem. Letter E, I. I significa eu. Eu é singular, então eu também uso o was. I was happy. Eu estava feliz. Next question, próxima pergunta, question 2, coloque os verbos a seguir no passado. Olha só, eu fui legal, separei os regulares do irregulares. Então, na primeira tabelinha, só vamos ter que acrescentar o ED, porque são verbos regulares, certo? Então, work vai ficar worked, cry termina em Y, vamos tirar o Y e acrescentar IED, galera, vai ficar cried.
Verbo live termina em E, então eu só acrescento o D. Finish, acrescento ED. Play termina em Y, mas é precedido de vogal e não de consoante. Então, acrescento somente o ED. Agora vamos para os verbos irregulares, gente. Bom, o passado do verbo forget, que é o verbo esquecer, fica forgot. O passado do verbo have, o verbo ter, fica had. O passado do verbo see, fica, que é o verbo ver, fica só. O passado do verbo put, que é o verbo pôr, é daqueles que eu falei, que não muda nem a forma de falar e nem a forma de escrever. Fica put, right? E teach, o verbo ensinar, fica taught. Então, gente, muito obrigada por terem assistido a aula até aqui. Continuem seus estudos, continuem... Vocês são os principais responsáveis pela aprendizagem de vocês. Então, é só essa aulinha que pode não ser suficiente. Visitem a plataforma Eduque, lá vão ter outras videoaulas, vão ter vários exercícios para vocês resolverem, tá bom? E nos vemos na próxima aula. See you!